Oi, Michele, já entrando aí. Bacana. Olá, tá me ouvindo Olá, bem, Pralon? tudo ótimo, tudo bacana. Eu vi que você estava ali na parte teórica, né? Isso é legal, porque aí você já viu mais ou menos o que a gente falou. E aí você agora vai dar o exemplo, como é que você atende os clientes de vocês, contando a sua história, desde quando começou, como que você fez como que você implantou no mercado, na cabeça das noivas, essa consideração que ela tem e você faz um atendimento assim bem customizado, bem direcionado, noiva a noiva. Não é assim um pacote de coisas que você faz, não. Você tem os teus processos, tem os teus produtos, mas noiva a noiva você vai lá customizando ele, fazendo o sonho da noiva do jeito que ela gostaria que fosse. Conta aí primeiro. Bom, primeiro se apresenta aí quando o pessoal vai entrando, que isso aí já fica gravado, depois a gente vai salvar a live lá no GTV, lá do Casamento Fashion Co. Show de Mas e aí? bola. Vamos falar. Gente, meu nome Começa é aí falando, contando Denise. primeiro quem você é, como é que você começou com isso, para o pessoal já te conhecer, isso ficar gravado lá, porque tem muita gente que vai entrar depois, que a gente manda no zap, e aí o pessoal, essa hora não dá, porque eu quero, porque 2 horas, 3 horas é difícil, né? O pessoal está acabando de dar almoço, tudo, mas depois eles entram lá e ficam vendo lá no que a gente grava. Mas pode falar, Peraí, começa a aí. Verônica tá falando que o áudio tá baixo. Deixa eu ver se melhora. Se não melhorar, me dá um reporte Agora aí ficou se bom. melhorou. Se não É porque melhorar, tem que ficar na direção do microfone o microfone geralmente é embaixo do celular. Tem que falar assim com a boca em direção ao microfone. deixa eu ver se Vou assim. botar aquele fonezinho também, né? Aquele fonezinho às vezes é Então, melhor. queimou aqui em Saquarema e aí tá horrível de chegar aqui. Ah, essa tá Eu não tô aí. conseguindo fazer ele chegar aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Tá dando para Verônica, ouvir. melhorou o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Quem tiver aí, se puder comentar. Deixa eu ver aqui a Vanessa tá aqui no ponto eletrônico, aí ela fala se o áudio está legal, se é tudo direitinho. Vou botar ela aqui. Maria Oi, Paula, Vanessa, o áudio tá bom? O som tá bom? Tá alto? tá bom? Ah, Tá me então tá ouvindo bom, tá bem? bom. O som da Michelle também tá legal? Maria Ei, Paula, Maria Maria Paula, Paula. tudo bom, Maria Paula? Falaram de você na aula teórica, Maria Paula. Agora, Gostei, toda muito aula ela é bem. um exemplo, né? A gente tem que falar dos exemplos, do que está dando certo, quem tá tendo resultado, que é porque cara, você tem que aproveitar, seguir as pessoas que estão tendo resultado, o que elas estão fazendo, Claro. tudo bem que eu não possa fazer aquilo tudo, mas o que eu posso fazer, o que as pessoas que estão tendo resultado estão fazendo e que eu posso me adaptar, entendeu? Não, não é que eu vou fazer igual, mas o que eu posso fazer, qual é o superpoder para empreender que aquelas pessoas têm, entende? Isso é muito bacana. E a Maria Paula é um exemplo, né? Uma pessoa que em um ano e pouquinho, já é uma das top players do Cresceu mercado. muito, sem Hein? dúvida. Cresceu muito, se Mas desenvolveu fala, muito. primeiro se apresenta, você. Ó. Fala, Vamos lá, Michele, quem gente. você Meu nome é é. Michele Senise, eu sou cerimonialista, tenho aí 10, 11 anos de mercado. Sempre trabalhei com evento corporativo, com produção de evento corporativo, e aí quando eu casei, eu me apaixonei pelos eventos sociais e me especializei, e aí vim para o mercado de eventos sociais, e vim nessa ascendente aí. Eu assisti toda a parte teórica do Pralon, sobre atendimento, essa live de hoje é sobre atendimento, e ele me convidou para vir aqui para falar um pouquinho sobre o meu olhar em relação a esse assunto, né? Sobre as coisas que eu faço, o que eu acho que é um diferencial, o que eu acho que é bacana e que gera resultado, e eu quero trazer isso para vocês. Bom, gente, eu acho que assim, de tudo que foi falado e de tudo que eu venho pensando desde que ele me trouxe esse tema, uma coisa é muito clara para mim. Um bom atendimento tem muita relação com uma boa comunicação, com como você se comunica, com como você apresenta o seu trabalho, apresenta a sua postura, apresenta a sua forma de trabalhar, porque isso atrai o público correto para você, o público que te compra, e aí essa relação com o seu público fica mais fácil, porque você se comunicou, deixou claro quem é você, né? E, em geral, o teu público comprou sabendo o que está levando.
É óbvio que não é só isso, né? Existem milhões de outros fatores. Eu separei diversos aqui para a gente conversar. E aí, se alguém aí ao longo tiver alguma dúvida ou para longo quiser perguntar alguma coisa, por favor, me para, Eu vou porque aí só a gente vai pontuar falando. para as pessoas irem anotando isso. Tá vendo? A primeira coisa que ela falou, anotem aí. Número um, IF número Eu um. acho que Cara, isso é uma dica de comunicação ouro. perfeita. Uma E o que que é comunicação comunicação? Então, não é só correta. falar e tudo, ela vai, entendeu? Vocês têm que estudar essas coisas. Como se faz uma comunicação? Existe uma faculdade chamada comunicação. São 4 anos a pessoa Formada nela. estudando para começar a aprender, para tu ver que o negócio não é tão simples, né? Eu sou formada em comunicação, né? Então acho que Ó, realmente tá vendo? Tá vendo? Não é à toa que ela sabe fazer o negócio, tá vendo? Mas você não realmente precisa estudar a faculdade, não não. precisa. Faz o que a gente passa aqui que vai dar para quebrar o galho. Não, você não precisa fazer uma faculdade de 4 anos para saber se comunicar bem. Eu acho importante você trazer clareza na sua comunicação e isso envolve todas as vertentes. Eu não estou falando, gente, só de Instagram. Eu não estou falando só de saber postar ou saber escrever. É como você se comunica na relação com os seus clientes durante o evento, como você lidera um evento, como você se porta. Tudo que a gente faz no evento é comunicação. Então, a forma que a gente pede alguma coisa a um garçom que a gente precisa num evento é comunicação, é como a gente se comunica com ele. A forma que a gente direciona o fotógrafo num evento a fazer uma determinada ação é comunicação. Então, você ter clareza na sua comunicação, na sua postura, eu acho que é um ponto assim importantíssimo para você ter um atendimento inesquecível para o seu cliente. E lembrando que a gente de cerimonial, né, como eu falei, eu sou cerimonialista, nem sempre o nosso cliente é só a noiva e o noivo. Muito pelo contrário. A mãe da noiva é nossa cliente, o pai da noiva é nosso cliente. Todos os convidados são nossos clientes. E eu não estou falando de possíveis fechamentos, eu estou falando de pessoas que a gente precisa gerir também naquela festa. Gente, anota isso aí que ela falou agora. Passo 2, tá vendo? Comunica. Segundo, atendimento, cara. O cliente não é só noiva, não. Os convidados estão sendo atendidos por vocês. A família está sendo atendida. Então, olha a quantidade de clientes que vocês têm no evento. E aí, isso que ela falou é muito importante. São vários públicos que estão lá que você tem que atender aquelas pessoas também. Às vezes a gente não percebe isso, né? Eu repito, isso é muito importante. Quando eu digo que os padrinhos e os pais e os convidados em geral são nossos clientes, não estou falando de novos fechamentos. Não levem para esse lado. Eu estou falando de gerir essas pessoas, de você se preocupar com o atendimento a todos eles, inclusive o staff que está trabalhando na festa. Então, em geral, num evento, eu me importo se o fotógrafo já comeu. Eu me importo se ele conseguiu fazer uma pausa, porque eles são nossos clientes. Nós somos os produtores daquilo tudo. E isso é oferecer um atendimento inesquecível para o consumidor final, que é o noivo, a noiva e seus convidados, e para a equipe. Então, quando eu faço um evento, eu quero que aquele evento seja muito bom para todo mundo que está curtindo aquela festa, beleza, isso é o mínimo, mas eu quero que seja muito bom para todo mundo que está trabalhando também. E aí não vai ser só a noiva e a noiva que vão falar bem do evento, é todo mundo que vai falar bem do evento e todo mundo vai falar bem de quem organizou e quem possibilitou aquele evento. Entendeu como é que vocês, com o simples ato de comunicar, entender e escolher isso, né? Porque tem gente que não escolhe, não, só vou atender a noiva, o resto que se dane. Cara, cada um tem sua escolha. Por isso que tem gente que tem resultado e tem gente que não tem, né? Aí culpa o mercado. Não, o mercado é ruim, que não sei o quê. Preste atenção nesses detalhes, anota, porque ela está passando aqui um passo a passo, que tudo é importante. Aí depois vocês vão ficar com esse escritinho lá. Então eu acho que essa primeira dica aí, que é a comunicação, que ela é muito importante, é você se comunicar com todos e ter isso martelado na cabeça de vocês, que não é só o noivo e a noiva que são nossos clientes. E aí, pensando um pouquinho adiante, eu já vou para um segundo passo, que é gerar experiência. Eu acho que quando você gera uma experiência de atendimento num evento, numa reunião com um cliente, você marca de alguma maneira. E essa experiência tem que ser positiva, de preferência surpreendente. Então, assim,
quando você cuida, quando você se importa, quando você se preocupa, quando você faz além do que você precisaria fazer para entregar, você está gerando nesse cliente uma experiência. Então, por exemplo, eu poderia citar 1000 exemplos de experiências que a gente, né, que o nosso time criou, mas uma que me vem na cabeça agora de um determinado casamento, no hotel, a mãe da noiva se machucou, furou o olho com a própria mão colocando a lente. Eu tinha uma assistente acompanhando a noiva e eu falei, essa minha assistente me ligou na hora, eu falei, eu quero que você largue tudo que você está fazendo, você pegue a mãe da noiva e vá com ela para o hospital. Eu ofereci à noiva alguém que fosse o suporte da mãe dela, porque ela não poderia ser. Ela estava se arrumando para casar. Então, eu dei a minha equipe para atender essa demanda, que era a demanda da mãe da noiva, num momento ali de preocupação, era o dia do casamento, no meio do making off e tudo. A minha assistente pegou ela, botou dentro do carro, levou para o hospital, resolveu tudo que tem que resolver. A mãe foi atendida rápido. A minha assistente entrou no hospital e falou: ô mãe, senta aqui, que eu vou pedir uma prioridade para você. Foi na recepção, explicou o que estava acontecendo, falou: olha, a gente está no meio do making off, o casamento é às 18 horas, eu sei que tem um monte de gente passando mal, mas você pode me ajudar? Você pode priorizar? As pessoas foram compreensivas, ela entrou imediatamente, foi atendida rápido e resolveu. Então, quando a gente gera a experiência, quando eu gerei na noiva e na mãe da noiva a experiência de suporte, de que não importa o que acontecesse, teria alguém para esticar a mão para ela, para resolver, eu surpreendo a noiva. Então, assim, um atendimento inesquecível passa completamente por gerar uma experiência, e gerar uma experiência passa completamente por fazer além do que é combinado, é prometido. Não está no meu escopo levar a mãe da noiva para o hospital. Não é uma. Não tá a noiva não me contrata para isso, mas eu quero dar essa sensação para ela, entendeu? Então eu poderia trazer aqui inúmeros exemplos onde a gente gerou experiência para os nossos casais, onde a gente surpreendeu. Isso é uma escolha. Você que escolheu fazer desse jeito, não é, vamos dizer, não é a sua obrigação, mas você escolheu. Então, o atendimento inesquecível, essa forma quase que obsessiva de fazer as coisas na perfeição, entregar com excelência e superar a expectativa do cliente, isso é uma escolha. Você que escolhe se você quer fazer isso ou não. E aí, essa escolha que você vai fazer que vai determinar se você vai ser contratado pela necessidade, ou seja, vai disputar com um monte de gente no preço, ou se você vai ser contratado porque a noiva quer você, porque ela te deseja. E aí ela não vai, a não ser que ela não possa pagar, mas se ela puder te pagar, ela vai. Você não tem concorrente. Você elimina a concorrente. Ela vai tornar isso um sonho, vai fazer o que ela puder de sacrifício para, enfim, para realizar isso. Isso então, aí. gerar experiência, eu acho que é uma coisa muito importante. E uma outra coisa que eu acho muito legal, que vocês também falaram, é sobre o diferencial, sobre encontrar o seu diferencial e focar nisso. Uma das coisas que eu acho que funcionam muito para mim, que eu posso trazer para você como um diferencial, são os textos que eu faço pós-casamento sobre os meus casamentos. São textos completamente passionais, onde eu faço uma leitura da noiva, do noivo, da relação deles, daquela situação, daquele evento. E eu já tive muita gente que casou comigo por causa disso, que casou comigo porque assim, que me escolheu porque olhou e falou assim, caramba, eu quero que ela escreva de mim, eu quero ler isso sobre mim. Eu já tive muita noiva que me escolheu antes de ter noivo, porque se identificou, aquilo de alguma maneira tocou ela, aquilo de alguma maneira mexeu com o emocional dela, e aí ela falou, caramba, eu quero isso. E assim, isso é uma coisa que eu faço de forma muito genuína. É uma coisa que eu faço assim, para aquele casal que eu consigo estabelecer uma relação, que eu consigo fazer uma leitura, que eu consigo descrever. E assim, é uma capacidade mesmo. Eu tenho uma boa leitura sobre pessoas. Então eu transformo isso em palavras. E aí isso acaba virando um diferencial, acaba virando uma ferramenta de venda, porque muita gente se interessa e gostaria de viver essa experiência, que é ter alguém que descreva com tanto amor e tanto empenho aquela pessoa, aquela relação e aquele evento, que é um evento tão esperado sempre pelas famílias.
Isso é uma escolha também que você fez. Você escolheu focar nisso, que é um superpoder que você tem, a capacidade de escrita que você tem, que é uma coisa realmente diferenciada, e aí você usa esse superpoder, esse teu jeito de escrever, para o quê? Para mostrar para as pessoas toda aquela emoção, criar uma emoção em torno daquele evento, daquele casamento, daquele casal, daquela realização daquele sonho, e aí várias pessoas se identificam através do que você escreve com aquele momento, com a construção do sonho que você proporcionou para aquele casal, e aí eles querem quem? Não, eu quero ela, que eu quero ter esse sonho. Então, eu quero me realizar do jeito que ela se realizou. E de forma escrita, que no mundo de hoje é uma coisa que todo mundo desindica, mas você vê como não existe o que é certo e o que é errado. Existe o que dá certo para as pessoas e o que dá certo para as outras. Então, você usa muito o poder da escrita, que são textos mais longos, e a pessoa não lê. Claro que a pessoa lê. A noiva que está casando lê tudo. Era aí que eu ia chegar, porque funciona demais. Assim, a quantidade de pessoas, de fornecedores, colegas de trabalho, que eu tenho certeza que com a melhor das intenções, tá? Não é uma crítica, não. Já falou para mim, tipo, Mia, seus textos são legais, mas você escreve muito, são muito grandes. Você precisa diminuir isso, porque as pessoas não se interessam, não aguentam ler tudo. E não, muito pelo contrário. Exatamente. Você não se interessa, mas não é você que eu quero atingir. Isso, quero não é exatamente. Aquela noiva que, de alguma maneira, se sente tocada por isso. Então, para essas pessoas, ele funciona, ele tá bom. Então, gente, a gente nunca vai agradar todo mundo. A gente nunca vai ter uma linha de comunicação que seja porque, na verdade, qual é o problema? O problema do texto longo, na verdade, o texto longo é lindo, é maravilhoso. O texto longo, eu digo que não é longo, não é 200 páginas, mas é 10, 15, sei lá, 5, 6. Mas é o que a gente chama de longo, porque não é aquele negocinho pequenininho. Então, isso, na verdade, isso engaja. Mas engaja para quem interessa pelo aquilo. E é isso que você quer falar. Por exemplo, se você tiver... Você tem blog? Não. Tem blog não, né? Tem um site, né? Mas não tem blog. Tem site, e esses textos... Em geral no Facebook e no Instagram. Por exemplo, um texto... Por exemplo, esse teu texto tem mais ou menos quantas palavras? Você tem uma ideia? Nossa, muita, mas... os do Facebook são maiores e os do Instagram eu tenho que reduzir para conseguir caber na quantidade de caracteres. Porque senão ele não cabe. Eu tenho esse problema também. No Facebook eu consigo botar, mas no Instagram ele tem que reduzir. Mas, então, por exemplo, se dá no Instagram, ele já não é muita palavra, porque senão não cabia no Instagram. No Instagram são 2.200 caracteres, não me lembro de cabeça. Caracteres. Caracteres. Palavras são mais ou menos umas 500 palavras, no máximo. 380 a 400. Por exemplo, num Google, se você for procurar no Google por algum assunto, alguma coisa, quantas palavras tem um texto que ranqueia na primeira página? Palavras, não são caracteres, mais ou menos, você sabe? Não. Hoje em dia, mais de 2.000 palavras. Se o teu 2.000 palavras é o quê? 10.000 caracteres, 20.000, sei lá quantos. Mas se você não tiver um texto com 2.000 palavras, dificilmente você consegue entrar na primeira página do Google. Porque o Google é outro mecanismo de busca diferente do Instagram. E aí ele quer dar a melhor resposta, a mais completa possível, por qualquer pergunta que você faça. Por isso que os textos são grandes. Porque eles são completos e eles são perfeitos para a pessoa esclarecer aquela dúvida. Então, quem trabalha com blog, por exemplo, Lápis de Noiva, o pessoal que trabalha com blog, eles têm textos longos, tirando muitas dúvidas. Por quê? Porque aí o Google mostra ele como resposta. Como casar na praia? Um texto de 500 palavras nunca que vai pegar a primeira página. Tem que ser 1.500, 2.000. Marketing digital, por exemplo, que é um assunto que é muito explorado, os textos de primeira página chegam a ter 4.000 palavras. Porque senão o cara não consegue esclarecer muito. E aí o Google não dá você como resposta. Entende? Na rede social, como na verdade o Instagram é uma mídia de fazer rede social, aí os textos são menores mesmo, mas o texto é super importante, porque ele engaja com o emocional. Claro que tem que saber fazer o texto também, né? Aí isso é uma arte, poucas pessoas têm isso. Uma pessoa que entrou no mercado fazendo isso que você está falando foi a Maria Paula. Os textos da Maria Paula no começo era muito longo, cara, e todo mundo conectou e ela deu muito certo. Então não tem regra.
Cada ela um, atingiu quem ela precisava atingir. entendeu? E emocionou quem ela precisava atingir. Casamento é emoção, cara. É emoção. É muito engraçado, porque muitas vezes eu posto o texto de um casal e eu recebo algum comentário de uma pessoa completamente aleatória, que não teve a ver com aquele casamento, eu digo, assim, que não é amigo, primo, noivo, não tem nada a ver, e fala, nossa, eu chorei aqui, fiquei muito emocionada, adorei tudo. E é muito legal você saber que alguém que não conhece aquele noivo e aquela noiva, que não é amigo, que não é daquele círculo deles, leu aquela história toda e se sentiu tocada. Então, esse é meu objetivo quando eu escrevo texto. É isso que eu quero fazer. Mas isso é uma característica que muito poucas pessoas têm esse poder de escrever com emoção, entende? Muito poucas pessoas são assim. Então, aí você tem essa vantagem. Aí você tem que usar isso, porque é um diferencial teu. Sim, e aí você tem que usar esse diferencial para não ser igual aos outros, entende? Descobrir seu diferencial e explorar ele é o que super funciona. Oi, Miriam, tudo bem? Uma outra coisa que eu anotei que eu acho que é muito importante quando a gente fala em termos de atendimento é a gente entender quem é o nosso público e o que tem valor para ele. Gente, existem vários nichos, existem vários perfis de cliente e a gente tem que saber com quem a gente está comunicando, quem é nosso objetivo, qual o nicho que é nosso objetivo e saber o que é importante para ele. Então, por exemplo, se eu falo... por exemplo, com um cliente AA, é muito importante para ele que a cerimonialista tenha uma bolsa carésima da Louis Vuitton, entendeu? Ou que, sei lá, tenha sapatos da Schutz. Então, você vai pronta para atender essas demandas do seu cliente. Se você fala com outro tipo de público, você precisa entender o que ele valoriza. Ele valoriza uma comunicação mais informal, uma comunicação mais leve, menos mais impessoal, onde a gente consegue ter uma boa relação. Hoje mesmo, por exemplo, eu precisei falar com uma noiva do ano que vem, e aí a gente vai ter um papo incrível, assim, não só sobre o casamento, mas falamos sobre várias coisas, e ela me liga e me fala, oi, amiga, tudo bem? Nós não somos amigas íntimas, mas a gente tem um papo informal, a gente tem um papo leve, um papo descontraído. Não é uma relação distante. Tem gente que prefere que seja uma relação distante. Então, você tem que entender o que teu público quer de você. Oi, querida. Tereza Reis entrou aí agora. Oi, Tereza. E tem milhões de ferramentas para descobrir isso. Assim, quando você recebe um pedido de orçamento, você pode tentar descobrir o perfil dessa pessoa no Instagram, no Facebook. Você pode tentar entender de onde ela veio. Poxa, quem indicou você? Porque, em geral, as pessoas têm perfis parecidos, né? Então, é bem provável que se uma noiva sua que indicou, ela seja razoavelmente parecida, porque, entende? Se ela pediu uma indicação para essa noiva, é porque, de alguma maneira, ela se identificou com esse casamento. Então, você fez um casamento ali que foi incrível, que uma outra pessoa achou muito legal e ela pede a fonte e você vai... nessa lista de indicações é porque ela gostou do que viu. Então, ela provavelmente tem um perfil parecido. Então, assim, gente, você entender com quem você está falando. Você falou na aula teórica a importância de ouvir mais e falar menos, né? Isso são as ferramentas que o cliente dá para que a gente possa entender e atender da melhor maneira possível, que é: oi, tudo bem? Quem é você? Da onde você veio? Onde é seu casamento? Me conta a sua história, me conta de você. Quais são seus sonhos? Quais são seus planos? Quais são seus objetivos? Tem uma coisa que você não abre mão? Vamos conversar, vamos estabelecer... Isso aí, você escutar e personalizar. É o que a Oleka está falando aqui, bom senso. O bom senso. Mas só para chamar para um detalhe que você falou aqui agora há pouco tempo, por exemplo, se você quer atingir o público AA, não necessariamente você precisa ter uma bolsa super cara e tudo, porque você não precisa. Você pode entrar com uma estratégia que a gente chama de autoridade. Você, por exemplo, você é a pessoa que entende muito de fazer casamento, entende muito daquilo, e aí, de repente, você tem um cliente AA
que ele vai te contratar não é porque você é a A igual a ele, que você vai lá para Mykonos, vai jantar em Paris, aí volta, não, agora vamos almoçar em Nova York. Não necessariamente Não você é da necessariamente. mesma classe social e do poder aquisitivo dele. Você pode usar a estratégia de autoridade ou fazer isso que você está falando, se alinhar no mesmo nível social dele, mas aí você entra como uma autoridade. Você estuda tudo que ele sabe, onde que ele gosta de passar, não necessariamente você vai mostrar que você é desse nível social, até porque aí daria uma diferença, né? Ele não, ia sem perceber. dúvida, porque senão ninguém que é mais simples pode atender a classe. Não é isso que eu falei. Exatamente. Mas é sobre estabelecer, é sobre você ter a capacidade de conhecer o que é importante para aquele cliente. Então, talvez. Exato, entendeu? Foco, isso aí que você falou. Gente, isso é importante, é um detalhezinho, são besteirinhas que só quem tem muito tempo de mercado que começa a perceber esses detalhes. Então, as pessoas que estão iniciando, ou mesmo quem está num posicionamento e quer mudar para outro posicionamento, a aula da segunda-feira vai ser sobre posicionamento com excelência. Vai ser com a Flavinha Cavalieri, a gente vai falar sobre essas coisas de posicionamento. Isso aí é um detalhe muito importante. Por exemplo, vamos dar um exemplo agora. Você vê, essa mesma cliente que eu falei para vocês agora, que eu liguei para ela, a nossa primeira reunião, acho que a primeira vez que a gente se falou foi por vídeo, porque ela não é do Rio, e aí a primeira vez que a gente se encontrou, que era uma reunião praticamente para assinar contrato, eu falei, vamos marcar no escritório e tudo. Ela falou, poxa, a gente não pode marcar num bar para tomar um chopp? Convida seu marido, vai você, meu noivo. Então, assim, esse é o perfil dela. E eu falei, pode, funciona para mim, é legal, eu gosto disso. Então, assim, agora, eu tenho outras clientes que se eu falar, oi, vamos marcar uma reunião no bar, tal, tomando um chopp, o cliente vai falar, opa, não é legal. Então, assim, é a capacidade de entender, perceber, oferecer o cliente o que o cliente quer, o que o cliente gosta, sem deixar de respeitar o seu estilo e o seu posicionamento, que para mim isso é muito importante. Você tem que se posicionar, trabalhar e atuar de acordo com o que você quer, com o que te faz bem e com a forma que você acha que você se posiciona melhor. Voltando aos exemplos, não adianta nada você... eu sou cerimonialista, estou começando agora, quero trabalhar com público de classe A. Mas você gosta de lidar com público de classe A? Você circula bem? Você lida bem? Não, mas dá dinheiro. Furada. Você não vai conseguir estabelecer uma conexão com eles. E eu não estou falando que é porque você não tem uma bolsa Louis Vuitton. Não tem nada a ver. Eu estou falando de comunicação mesmo. Então, você tem que respeitar o seu estilo de comunicação, a sua linha de postura, de formato, de como você gosta de lidar e seguir nessa linha. Sempre entendendo o que o cliente busca e atendendo as necessidades dele dentro das suas... Por exemplo, vamos dar um exemplo prático disso. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, cliente A. Quem atende muito cliente A aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é o Roberto Cohen. Só que o Roberto Cohen não é classe A. Ele não é um milionário que tem uma ilha, tem ali como nada disso. Ele é um cerimonialista, mas ele formou uma autoridade muito grande no que ele faz, porque ele trabalha muito bem, e ele estuda tudo que esse público gosta, tudo que esse público faz, para ele poder conversar, se comunicar no mesmo nível com ele, mesmo não sendo perfil A. Entendeu? Ele não está naquela realidade financeira, mas ele está na realidade cultural. Você pode estudar, pode saber tudo que precisa. Por quê? Porque você quer servir o seu público. Você não precisa ser A, nível financeiramente, para apreciar as coisas que a classe A financeiramente, além dela apreciar, ela pode pagar. Você pode apreciar. Não necessariamente você precisa ter. Você pode apreciar. E aí você estuda tudo isso e aí você vai atender o público A. Outro cerimonialista que fez muito essa técnica, que trabalha muito bem nisso, é a Manu Gonzalez. Ela escolheu esse público. Hoje em dia, cara, tem todas essas grandes vantagens de hoje que há 5, 6 anos atrás não tinham. Por quê? Porque
A Michelle, quando entrou no mercado, não tinha um monte de coisa para ela estudar, um monte de livro para ela estudar, esse monte de coisa na internet, esses vários cursos, inclusive, que ela tem um que ensina isso tudo. Hoje, de 5 anos para cá, é mais fácil. Então, a pessoa pode estudar, pode escolher o público, já mirar naquele público e aí conseguir chegar onde ela quer, desde que ela faça tudo o que tem que ser feito e desde que ela se sinta bem e, principalmente, desde que ela passe verdade sobre toda aquela identidade que ela está construindo na internet. Senão, o troço não vai conectar e não vai dar certo. Entendeu? É Exatamente. isso que a Michelle está falando aqui. É isso que eu estou falando para vocês, que eu acho que é importantíssimo. Uma outra coisa que eu também anotei, que eu acho que precisa ser falado, foi que eu tinha notado, e a Ana, inclusive, comentou, sobre fazer com que o cliente se sinta único, né? Isso, assim, é um dos melhores feedbacks que a gente, que é cerimonialista, pode receber. Quando você trabalha aí, ao mesmo tempo, com 50, 60 casamentos e escuta de uma cliente que, nossa, parecia que eu era sua única cliente. Eu escutei isso de uma advogada ano passado, e ela me falou, cara, você na organização do casamento me ensinou uma coisa que eu quero levar para o meu escritório. Eu sei que você tem aí 40 noivas para dar conta, mas você falava comigo como se eu fosse a sua única noiva. E isso é o melhor feedback que a gente pode receber. Porque é o resultado de você se dedicar de maneira igual a todos, a todo mundo que você tem, e fazer com que aquela pessoa acredite que ela tem muito valor na sua vida. Então, assim, eu tento trabalhar Exatamente. nessa linha. Ser presente, responder mais. Assim, eu falo para as minhas noivas, gente, vocês podem me mandar mensagem que se eu não responder, porque realmente ou eu tô apagada ou eu tô em evento. Em evento eu tento não mudar o foco do pensamento, não pensar em outro evento, tento focar tudo aqui naquilo ali, a não ser que seja, enfim, final de evento, uma coisa muito tranquila ou uma emergência, claro. Mas eu tento me fazer muito presente para elas, porque eu acho que é a Isso. forma de fazer com que elas se sintam únicas, né? Então, olha só, isso que ela está falando, tudo isso aqui é uma escolha. Ela escolheu fazer desse jeito. E aí, cara, cabe a vocês escolherem o jeito que vocês querem atender o cliente de vocês. Vocês estão lá para quê? Só para se realizar como profissional ou para co-criar e organizar, co-organizar todo um sonho que, na verdade, é da noiva, não é seu. É você que escolhe o que você vai fazer. É você que escolhe do jeito que você vai atender os seus clientes. Então, depois não culpa o mercado, que o mercado está ruim, que o mercado está caindo, quando você escolhe fazer coisas que não devem ser feitas. E aí você não vai ter cliente de jeito nenhum. Porque eu não vejo ninguém que está lá no topo reclamando. Se tem um monte de gente lá que está com a agenda cheia, cara, tem alguma coisa errada que quem está com a agenda vazia está fazendo, que não é possível. A agenda do cara, o noivo, por que certas pessoas são mais escolhidas, mais contratadas do que outras? Porque elas escolhem ser melhores para os clientes. E aí elas escolhem. O que elas fazem é pelo cliente. O que elas fazem é pelo sonho que ela está ajudando a construir. E aí é uma escolha, é uma decisão que só vocês podem tomar. E aí toma a decisão, faz o que tem que ser feito e não reclama do mercado que está caindo, tem gente que está se agenda, porque, cara, a culpa disso não é do mercado, não. Porque se tem gente que está com a agenda cheia, eles estão fazendo alguma coisa que quem está com a agenda vazia não está fazendo. Ou está fazendo errado. Eu acho que, Entendeu? assim, quando a gente escolhe empreender no mercado de eventos, se a gente não escolher ser muito diferenciado, a gente vai ficar pelo caminho. Porque é um mercado que exige pra caramba da gente, né? É um mercado que tira nosso sono, tira nossos finais de semana. Eu poderia te trazer uma série de fatores aqui que são pontos negativos, né? Como toda profissão tem. Mas se você escolhe, se você entende que você está empreendendo num ramo que mexe com o momento mais feliz da vida de alguém, de um casal, ou de uma mãe, de uma debutante, você entende que tem que ir muito além. Assim, por exemplo, em toda festa de 15 anos que eu faço, e depois eu fui perceber que isso não era comum,
com todas as cerimonialistas, quando a festa está meio que acabando, eu arrumo todo o camarim da mãe e da debutante. Eu guardo tudo, eu organizo tudo, eu coloco tudo já dentro do carro. Quando a mãe termina a festa, ela fala, eu tenho que ir lá em cima pegar minhas coisas. A minha resposta para ela é, eu já arrumei todo o seu carro e já está tudo dentro do carro. Ou seja, você surpreendeu ela mais uma vez. Exatamente. Em todos esses 11 anos de trajetória, fazendo eventos, inclusive 15 anos, eu tive uma mãe que olhou para mim e falou assim, você arrumou as minhas coisas sem que eu soubesse? Eu falei, arrumei. Aí ela, eu não gostaria que você tivesse feito. Eu falei, você me desculpa, eu fiz com a melhor das intenções. Ela não Isso tem aí. problema. Ela Sempre não vai agradar. Sempre tem um ou outro que não tem como, mas você tem. Eu quero que vocês entendam duas coisas nisso. Primeiro, o saldo é extremamente positivo. Sei lá, eu já fiz mais de 100, 15 anos. Se de 100, 15 anos uma não curtiu, meu saldo é 100% positivo. A gente não conta. E segundo, talvez se eu tivesse ficado mais atenta na comunicação, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, eu perceberia. Talvez eu não tenha ficado. Ou talvez não, talvez eu não ia perceber do mesmo jeito. Você não pode acertar em tudo. Só uma forma de tentar trazer a culpa para mim, porque eu acho que cerimonialista tem muito disso. A gente sempre fala, isso, não, o que eu errei? O que eu tinha que ter feito de diferente? Onde eu dei mole? Onde eu não sei o quê? Talvez não. Mas o que eu quero bater na tecla é o saldo é positivo. Eu ganhei muito mais surpreendendo. Vamos arredondar o número, vamos fingir que foram 100 festas de 15 anos. Eu ganhei muito mais surpreendendo 99 mães positivamente do que surpreendendo uma mãe negativa. Essas 99 mães que eu surpreendi positivamente, quando me indicaram para amigas, muito provavelmente falaram, cara, você acredita que quando terminou a festa eu não tive trabalho nenhum? Já estava tudo dentro do meu carro, foi maravilhoso. Então, se eu é isso que você faz. Não teria tanto impacto. Então, não, e ela não falaria. Por quê? Porque ela não tinha. Quantos assuntos, quando acabar a festa, a mãe vai falar sobre você? Então você tem que motivar essa fala, surpreendendo ela. Com isso é que, tipo assim, se isso está no meu escopo de atribuições, se isso está ali na minha proposta, arrumação do camarim no final do evento, é mais do que a minha obrigação. E eu não quero que seja, eu quero que seja uma surpresa. Exatamente. Eu quero que a mãe olhe no final do evento e fale, caramba, mas você, até meu creme que estava no banheiro, você pegou até meu desodorante? Peguei, mãe. Tudo dobrado, organizado, em saquinho, identificado para você, porque eu fiz uns adesivos com a minha logo escrito aqui tem. E aí eu identifico tudo, organizo tudo, escrevo aqui tem. Desodorante, caixinha da lente de contato, sei lá, creme de cabelo, e junto tudo e organizo. Então, assim, é isso que eu quero trazer para vocês. Quando a gente surpreende, quando a gente traz, né, essa surpresa para eles, a gente ganha muito mais. Mesmo que em algum momento não seja tão positivo, essas 99 foram muito mais positivas do que a uma negativa, entendeu? O saldo é muito positivo. Exatamente. Isso aí, bacana esse jeito. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tá dando aqui um aviso de live. O que é isso, Vanessa? Deixa a Vanessa me falar. Será que vai cair? Já estamos falando há 1 hora? Não, foi uso de dados, besteira. Deixa pra lá. Não, falta ainda 20 minutos, eu acho. Legal. Ou seja, o cliente tem uma expectativa para ele ser atendido, o que ele espera, e você, na verdade, sempre supera. Quando ele supera, o que acontece? Ele se sente cuidado. E aí, cara, ele não espera tanto aquele cuidado tão dedicado. E aí ele começa a falar. Por quê? Porque aquilo transborda para ele. Exatamente. E aí ele sente necessidade de contar aquilo para alguém. E aí depois ele posta, ele fala sobre isso. E aí isso é que faz a tua também propagar na internet o quê? O que ele pensa de você, o que as pessoas acham de você. Eu acho que as pessoas só querem saber que a gente se importa, sabe? E quando a gente se importa de verdade, é mais fácil comunicar isso. Eu lembrei agora de um caso de uma vez que eu fui atender uma cliente. Na verdade, era uma reunião de montagem de cronograma, né? Uma cliente já fechada, a gente estava perto do casamento, precisava montar o cronograma. E aí, nessa reunião, era uma cerimônia no local, não era uma cerimônia na igreja, ela me trouxe todas as atribuições
todas as demandas que ela tinha para a cerimônia. Era uma cerimônia com muitas coisas. Assim. Tinha demoiselle, tinha daminha do noivo, daminha da noiva, tinha... O noivo queria entrar sozinho, mas ao mesmo tempo ele queria entrar com os pais, a noiva queria entrar com os pais. Cara, eles tinham assim, uma confusão, um monte de ideia solta e não sabiam como criar isso. E aí, nessa reunião, eles me trouxeram todas essas ideias, eles conversaram comigo sobre tudo que eles desejavam, e minha resposta para eles no final da reunião foi: eu não sei como montar o seu cortejo, mas eu vou estudar, e você vai me dar um prazo, e eu vou te trazer uma solução e uma proposta, e a gente vai achar um caminho. E ela falou, tudo bem. Então, assim, muita gente deve falar assim, não, mas sempre tem que saber tudo, sempre tem que ter resposta. Não, você sempre tem que se importar. Quando eu falei para minha cliente que eu não sabia, mas que eu ia ficar com aquela obrigação de resolver, e passei ali 3 dias focado nisso, ela sabe que eu fiquei 3 dias pensando numa solução, dedicando meu tempo a pensar numa solução para as demandas dela. Então, isso é o que conecta. E aí e fiquei de verdade, não foi da boca para fora, não, gente. Eu não sabia como resolver naquele momento. Ela me trouxe um monte de coisas e eu falei, cara, eu não sei agora de imediato como organizar o seu cortejo, eu preciso estudar, me dá um prazo. E ela falou, tudo bem. E aí a gente fez um cortejo super diferente, super legal. Eu me lembro que uma das coisas que eu fiz foi a entrada dos pais do noivo sozinhos, o casal. E eles pararam no meio do caminho, e aí depois o noivo primeiro entrou sozinho, encontrou os pais no meio do caminho, ele queria ajoelhar para a mãe e fazer uma surpresa, então ele ajoelhou ali no meio daquela nave, deu um beijo na mão da mãe, deu um beijo no pai e continuou o caminho com os pais junto. Então você vai criando, você vai elaborando, mas o mais importante disso é você mostrar que você se importa, porque é só isso que as pessoas querem. Saber. Deixa eu só dar dois toques aqui sobre isso que você falou. Só para vocês prestarem atenção, uma coisa que ela fez agora, que é importantíssimo vocês fazerem. Contar uma história. Você viu que ela contou uma história real, isso conecta. Então, saber contar histórias e contar é muito importante para fazer conexão com as noivas e com os clientes de vocês. Então, contar uma história, que foi isso que ela fez agora. Segunda coisa, ela falou umas 3, 4 vezes aqui, presta atenção nisso, que às vezes isso é passo a passo. Bota no papel para vocês fazerem. Mostrar o que vocês estão fazendo. Tangibilizar o que vocês estão fazendo. Por exemplo, ela não sabia fazer ali especificamente. Ela não, vou estudar, vou fazer e mostrar que você está fazendo. Por quê? Porque aí o cliente valoriza o que você está fazendo. Se você não tangibilizar o que você está fazendo, cara... Ele acabou, vem cá, o que a Michelle fez aqui? Ela não fez nada, ela só deu uma organizadinha com o casamento. Então, se vocês não tangibilizarem tudo que vocês estão fazendo, quando você ligar para a reunião, cara, numera as reuniões. Aí a noiva foi lá, cara, vou te mandar, é o 25º zap que eu te mando. Hein? Nessa brincadeirinha, você vai chamando a atenção para a noiva. Caramba, mas já é o 25º, quando chegar lá no casamento vai estar no 300º, sei lá quanto. Mas isso vai tangibilizando, mostrando para a noiva que você está se importando. Que você se importa, às vezes é uma escolha sua, mas você precisa mostrar que além que você está se importando, não é só você se importar, mostra isso na tua comunicação. E também tangibiliza o que você está fazendo. Isso também é um passo a passo importante. Eu acho que isso que você está dizendo é o que a gente chama aí de fazer com que o cliente perceba a dificuldade do seu negócio. Exatamente. Aí ele vai valorizar vocês. Entendeu? Muito importante, assim, é muito importante, principalmente para mim, que sou cerimonialista. Eu não posso nunca vender para um cliente que, não, muito tranquilo de fazer isso aqui. Cara, aquilo tem que ter valor, aquilo tem que ter tem gente muito boa que eu conheço no mercado que tem esse discurso. O resultado, cara, perde contrato com outras pessoas que até não fazem, de repente, tão bem, mas ele sabe valorizar para o cliente, criar valor na cabeça do cliente sobre o que ele está fazendo.
E aí outras pessoas, mas tem esse atendimento. Não, pode deixar que isso é tranquilo, eu faço. Cara, como que é tranquilo? Não é Cara, tranquilo. não é tranquilo, é difícil. Você tem que tangibilizar isso, senão o cliente não vai te valorizar. Se é tranquilo, é fácil, eu vou te pagar menos. Tem um ditado que diz que é vender dificuldade para criar facilidade. Eu não sou muito fã desse ditado, não, porque eu não gosto de Até criar porque não é o caso, não é o caso. É, Vender dificuldade para depois criar facilidade, cara, não é nem ético. aliás, é Você não criar está vendendo, dificuldade para você. vender facilidade. Falei errado. Isso, Criar não é dificuldade isso. para vender Criar. facilidade. Eu não Isso sou aí não é muito nem fã, ético. não, O porque importante é exatamente. isso que ela está Eu acho que falando. a gente nem tem que fingir uma coisa que não é, mas veja, toda profissão tem suas dificuldades, toda. A minha tem um monte. O que eu não posso é tornar isso fácil. O que eu não posso Isso. é que a noiva entenda que, cara, é só organizar a entrada dos padrinhos, não. Pode ser Entendeu? qualquer E isso é a comunicação não que é só você isso. faz com isso. Isso aí, não é Não muito é só mais. isso. Por A isso gestão que. do evento vai muito além de arrumar o véu da noiva no altar. Eu sempre falo Por isso, né? isso que o bastidor, Isso é a menor das minhas a história atribuições. por trás é importante. Você postar muito bastidor, tudo que você está fazendo. Cheguei, arrumei, fiz isso, agora a minha ajudante está lá, outra está atendendo, outra está com a noiva. Você tem que descrever tudo que você está fazendo e mostrar nos bastidores, nas suas postagens no Instagram, ter isso no Zap. O que você faz? Eu vou mostrar um casamento aqui que eu montei, que já é o estilo que a noiva quer ver. E aí você vai montar aquele monte de coisa que você está fazendo, e aí, caramba, mas é isso tudo? Eu falei, não, isso é alguma das coisas, tem muito mais. Muito Entendeu? mais. Isso é super importante, super importante. Eu acho que essa linha aí de você fazer o cliente entender o valor que você tem, o quanto você é importante para aquilo, assim, é zero desonesto isso, gente. É muito correto, aliás. Assim, você não pode vender que não, mas Cara, olha só. bater foto desse casamento aqui, tranquilo. Não, não é tranquilo. Cara, é simples. Precisa ter o olhar, precisa entender a luz, precisa ter uma boa logística, precisa ter uma boa gestão de tempo, porque senão vai atrasar uma coisa na outra. Precisa ter um bom jogo de cintura para lidar com um cinegrafista que não é da sua equipe e quer ficar num bom lugar. Precisa ter um bom jogo de cintura para lidar com a cerimonialista. Precisa ter força, porque, cara, são 10 horas em pé. Ninguém senta no casamento. Para não dizer que ninguém senta ali, depois começa a festa, talvez a gente faça um revezamento para comer por 15 minutos. Mas, em geral, são 10 horas em pé. Então, tem muitas dificuldades que a gente pode fazer o nosso cliente entender, para que ele entenda o valor que a gente tem, né? A importância que a gente tem, e a gente consiga fechar aquele cliente e dar esse atendimento que tem que ser um atendimento sempre inesquecível. Isso aí. Se a pessoa não souber passar isso, não vai conseguir vender. Pelo menos não pelo preço que você quiser cobrar. Por quê? Porque ele precisa valorizar, ele precisa dar valor àquilo. E aí ele vai pagar o que você está pedindo, porque ele vai entender tudo que você está fazendo, que você tangibilizou. Você passou para ele tudo que você está fazendo. Então, a comunicação frequente, cuidar do cliente e mostrar que você está fazendo isso, cara, é super importante. Tem que ficar evidente. Você tem que estar sempre tangibilizando isso para o cliente. É isso também. E eu acho que uma coisa muito legal também de se trabalhar é o pós-venda, né? Quando você consegue... E repito, eu sou do mesmo pensamento que você falou na aula prática, na aula teórica anterior. Não dá pra gente virar amigo de todo mundo. Assim, poxa, graças a Deus eu já fiz... sei lá, 150 casamentos, minhas turmas já formaram 150 alunas. Eu não consigo ser amiga de todas elas, mas as minhas alunas, todas elas sabem que elas podem contar comigo para tudo, para tirar qualquer dúvida, para rever. Michele, peguei um evento complicado, tô com medo. Me ajuda a montar o cronograma? Ajudo. Me manda seu cronograma que eu vou revisar. Então, assim, isso é uma relação de pós-venda. Quando você fala com a noiva, é você se importar com ela, você saber o que está acontecendo na vida dela. Cara, a noiva engravidou, ela está em outra etapa da vida, ela não te consome tempo, mandar parabéns, dizer que você está feliz pela evolução da família que você ajudou a construir, porque você estava lá no casamento. Isso aí, então, assim, isso aí.
se importar com o pós-venda, eu acho que é uma. O atendimento não termina quando acaba o evento, quando você entrega aquele evento. Ele não termina mais, na minha Não visão. termina mais, claro. Ele não termina mais. A partir do momento a partir do momento que aquela pessoa virou sua cliente, você vai ter um atendimento com ela para sempre. Porque ela pode comprar de você novamente. Eu já fiz Lógico, festa de isso aí. aniversário de 1 ano de noiva minha. Fiz o casamento, depois o noivo fez uma formatura na escola naval. Ela fez uma festa, ela me contratou, eu cuidei da festa toda, eu produzi a festa toda. Depois ela teve uma filhinha. Ela fez, a filha dela fez 1 ano, eu fiz a festa de 1 ano da filha dela. Então, isso é conseguir estabelecer. E engraçado que assim que terminou a festa de 1 ano da filha dela, que eu botei ela no carro, com todos os presentes, com tudo, tinha arrumado o camarim, tudo direitinho. Eu virei para ela e falei, Tati, muito obrigada. Mais uma vez você confiou em mim e eu estou muito feliz por isso. Ela me olhou e falou assim, se eu fizer 50 festas, eu vou ter você por 50 vezes. Porque você é a minha paz. Você é o que me dá tranquilidade para fazer uma festa. E é isso. O caminho é esse, assim. Você conseguir estabelecer fazer eu, como já tenho 45 anos fazendo essas coisas, eu já fiz 15 anos, aí a menina casou, aí teve a filha, eu fiz os 15 anos da filha e o casamento. Nossa, já está quase 4 gerações. Não, o Egon tem 5, tá aqui do Egon Fotografia, cara, já tem gente que ele fez 5 gerações, porque já veio do pai dele. Você sabe que eu ainda não fiz o casamento de alguém que eu fiz 15 anos? Tô doida. Ainda não tão nessa idade, né? Estão começando. Eu tenho uma porque você tá com 10 ainda. Tô com 10. Então, assim, quem eu fiz 15 anos lá no começo, agora deve ter aí 25, vai. Então... ainda falta um pouquinho para casar. É que antigamente as meninas casavam mais cedo também, né? Então você fazia 15 anos, a noiva casando com 22, com 23. E aí ela já tinha filho, que também as pessoas tinham filho mais rápido, né? Não demorava tanto. E a menina fazia 15 anos e aí já casava também. Então eu peguei uma geração 40 anos atrás, né? 75 para cá, né? Outro século, né? E aí facilitou também isso. Legal, legal. Bacana isso. Então, eu acho que é isso, gente. Basicamente, esses são os Fala do teu curso, como é que você bolou a ideia, como é que você começou a fazer o curso. Você já dá curso já tem tempo, né? Qual é a edição do curso já agora? Esse ano é a 7ª turma, então ele tem 6 já anos. Já é 7ª turma. No primeiro ano eu fiz 2 vezes, e aí depois eu passei a montar o curso, ampliei o projeto, o curso são 3 A Rosi Medeiros entrou aí. Ai, Rosi, tudo bem? São 3 dias de curso, né? O dia inteiro, então é um curso que exige demais, é um curso que eu envolvo os principais profissionais do mercado. Então, assim, tem palestra do Delfim, ano retrasado eu tive da Marie, ano passado eu tive da Morena Andrade, Rosana Dana, outra cerimonialista querida, minha amiga, é palestrante. Roberto Viana esse ano vai palestrar. Enfim, eu tenho muita gente boa falando. Japiaçu esse ano palestra. Então, eu envolvo os grandes nomes do mercado. Mas já é a sétima edição. Você já faz o quê? Uns 4 anos para cá já, né? Você fez um no Sheraton também, não fez? Fiz no Sheraton. A primeira vez que eu fiz foi um curso super pequenininho num restaurante de um amigo. E aí, assim, esgotou. E aí eu fui para um centro de eventos e depois fiz no Sheraton. Ano passado fiz no Marriott e esse ano é no Prodigy. Foi muito legal. O do Marriott tem uma particularidade porque eu consegui, eu acho, através do curso, passar a essência mesmo da nossa profissão. Nem sei se tiver contar isso, mas enfim. O que eu fiz? Eu fiz uma campanha antes do curso pedindo história de noivas que tinham um sonho de casar e que não tinham oportunidade financeira de realizar. E aí recebi diversas histórias e selecionei uma para casar ela no final do curso. Ela ganhou tudo. Ela ganhou o celebrante, ela ganhou o vestido, o terno. Eu fiz uma mesa de bolo e doces para ela. O Antônio Maciel deu bolo. Diversos parceiros deram doce. Ana Foster, Queen, Fina Flor.
bem casado, brownie, tudo foi doado. E aí a gente fez o casamento dela, mas foi muito legal porque as alunas não sabiam. Então, no meio do curso, essa noiva, né, entrou na sala e contou a história dela e falou: gente, eu tô aqui para convidar vocês para o meu casamento que vai acontecer aqui amanhã. E aí, no último dia de curso, ela estava lá fazendo making off, minha equipe estava trabalhando, foi um projeto totalmente social, a minha equipe trabalhou sem receber, e eu tenho muito orgulho de contar isso, eu faço muita questão de contar, porque eles não tinham obrigação nenhuma, mas eles entenderam a essência da coisa. Então a minha equipe estava agitando ali a produção dela e tudo, e aí num determinado momento a gente foi fazer aquela cerimônia ali no Merit. A Gabi, que era do Merit, né, ajudou a viabilizar tudo. E ali as alunas vivenciaram a essência da profissão. Elas viram um casamento de verdade no final do curso, totalmente doado, onde todo mundo que estava trabalhando sem receber para realizar o sonho de alguém. Então foi muito positivo, foi muito bonito, foi uma coisa que eu amei fazer e que funcionou. É bacana porque não só é uma ação social, mas também é uma prática de realidade, de ao vivo, que as pessoas estão ali sentindo um casamento e vendo uma coisa acontecer, né? Que é diferente de ser um casamento editorial, né? Mais ou menos produzido, mas sem ser de verdade. Nesse caso, não, casamento... não foi fake, foi de verdade. Ela casou, o Jonathan então, isso aí. É de verdade. E é isso que eu quero passar, assim, a verdade da nossa profissão, né? Então foi muito bonito, sabe, Bralon? Foi muito legal, foi muito emocionante. Muitas alunas choraram muito. Foi muito legal, muito positivo. E aí depois disso a gente fez a entrega dos certificados e aí esse ano eu tô indo para a turma 7, que vai ser no Prod, cheia de expectativas, porque o curso também foi um projeto adiado. Foi eu já vi aqui, várias alunas minhas entraram, não sei se tem alguém aí ainda, mas várias ao longo aí da live entraram. Ó, tô botando meu filtro para vocês verem. Ah, legal! Bacana, olha, isso é marketing, tá vendo? Isso sobre gerar autoridade, né? Muito legal. Fala sobre o adiamento, ó. Sonho adiado, sonhado por mais tempo. E aí, enfim, trabalhando com todas essas clientes aí que sofreram com a pandemia, inclusive meu curso foi adiado, mas vai ser agora em julho, eu tenho certeza que ele vai sair, vai dar tudo certo. Isso aí. Porque na verdade só adiou um pouquinho, né? Porque você de qualquer jeito ia fazer, em fazer numa época, fazer um pouco mais para frente. Bacana isso. É isso aí. Não, e preparando as pessoas, que aí você está o quê? Qualificando o mercado. O mercado está ficando mais qualificado, e aí, quando o mercado é todo qualificado, ou seja, o mar sobe, a maré sobe, todos os barquinhos que estão ali sobem junto, né? Então, na verdade, ajuda muito. Já escutei de várias pessoas: você é maluca, você vai entregar o ouro ao bandido, como é que você vai ensinar? Gente, quanto mais eu faço curso, mais eu aprendo. Sempre essa que é a vantagem também de você ensinar. E além disso, eu concordo totalmente com o que você falou, assim, quando o mercado... Quando a gente nivela o mercado para cima, você vai junto, entendeu? Você sobe na mesma maré. É muito positivo você poder fazer isso, você ter a oportunidade de fazer isso. Então, eu sou muito privilegiada de conseguir fazer esse curso, viabilizar com parceiros incríveis que sempre escolhem, que topam, né, palestrar e conseguir fornecer. Meu feedback do curso é muito positivo. Então, é muito bom poder proporcionar isso. O Capelli aí também, ele participa aí dos eventos aí no mercado direto. A Tereza Reis está falando aqui: multiplicar conhecimento é fundamental. Tem uma frase que não sai da minha cabeça, que é: conhecimento, quanto mais se dá, mais se tem. E é isso, para mim é isso. Quanto mais eu te ensino, mais eu vou aprender, mais eu vou evoluir, mais eu vou crescer. E quanto mais eu cresço, mais as pessoas ao meu redor crescem junto. E olha, agora você acendeu o reloginho aqui. Tem que derrubar, tem 20 segundos. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Segunda que vem a gente está aqui agora com a Flávia Cavalieri. Vamos falar de posicionamento e excelência. Deixa eu desligar antes que ela caia aqui, se eu não consigo salvar. Um beijo. Obrigado, audiência, por vocês estarem aqui.